Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Contar um negócio que é o seguinte, meus cachorros começaram a reclamar, sabe, da falta de atenção, pelo fato de que agora eu tô em outra rotina, eu tenho que estudar, eu fico muitas horas, às vezes, estudando direto. E aí, muitas vezes, acontece de eu perder a noção do tempo. Eu não falo assim, não lembro nem de comer. Às vezes eu lembro. Às vezes eu lembro. Todos os dias eu lembro, sim. Só que assim, eu lembro assim, pegar alguma coisa que for mais rápido possível para comer. Lembrar se eu fiz, tem comida pronta, beleza. Vou fazer um mexido aí, vamos. Falar assim, vou fazer uma coisa elaborada. Não, esquece isso. Não, é assim, o mais prático que tiver, ver o que tem ali. Né? Tem arroz pronto, vou fazer o quê? Fazer um ovo, sabe? É mais ou menos isso. É o que der, porque a barriga começa a roncar e você fala assim, caraca, tem que comer alguma coisa. Claro que na hora de lanche, na hora de café, tudo é muito mais fácil, né? A hora de comida de verdade que é o mais difícil, se não tiver nada pronto. Mas não vou falar que eu esqueço, não. Até a barriga avisa, né? Mas, no geral, é assim, depois de estar assim, muitas horas, às vezes, seguida, né? Estudando e perdendo realmente a noção do tempo. Antigamente, os meus cachorros, na hora da comida, eles me avisavam, porque ai de mim, se eu não desse comida para eles logo no primeiro suspiro do dia, tipo de manhã cedo. Aí notou, às vezes eu levantei só para fazer xixi. Aí não tava nem na hora de dar comida a eles, mas notaram assim, o cachorro aí de derrubar o negócio aqui. Notaram que eu tô acordada, já começava a gritaiada, latição, arranhar a porta, tipo, me dê minha comida. E aí, quando chegava de tarde também, começava a dar mais ou menos, às vezes meia hora antes e tal, eles já estavam me avisando da hora da comida deles. Agora, por dois fatores, talvez. Primeiro, porque estão mais velhos, o cachorro mais velho não come tanto quanto quando ele é mais novo, né? Até, inclusive, pode acontecer de ir perdendo, né, o apetite. E depois, porque agora, como eles comem, né? A ração premium, eles ficam alimentados por um tempo muito maior. Então, até acontece de eu ter que ficar insistindo com eles mais, né, para eles comerem. Mas o que acontece? Antes, quando eles se recusavam, né, a comer, era geralmente por alguma questão física. Tipo, tá com dor de barriga, ou então, porque ainda estou cheio ainda e tal. E agora, nesses últimos dias, eu comecei a notar que é uma questão psicológica, de psicologia canina, de eles estarem tentando chamar a minha atenção ou de fazer isso, porque sabe que se eu vejo que não comeu, pouco não comeu, por quê? Que eu vou ter que tomar uma providência, que eu vou ter que parar aquilo que eu tô fazendo e ficar por conta deles até eles, né, de fato, né, comerem, porque eles sabem que é uma coisa que me deixa preocupada. Antigamente, né, bastava fazer o quê? Colocar um leitinho, colocar um biscoitinho, levar lá fora para comer uns matinhos, levar para passear para ver se não tá com dor de barriga, precisando de fazer cocô e talvez precise cheirar outros matinhos para conseguir fazer esse cocô. Eram essas as táticas. E hoje eu vejo que não, porque não se trata de uma questão física, se trata de uma questão psicológica, se trata de uma questão de quero que a minha mãe pare o que ela está fazendo e venha aqui para me dar atenção. Vários cachorros já tiveram, assim, vários problemas desses, né? De, não quero comer agora, né? E aí eu tenho que fazer essas coisas para eles comerem. Mas Marilyn e Tolstói, por exemplo, meus pequeninos, eu conto assim, em 10 anos de vida que eles têm, acho que é 9, 10, eu conto nos dedos de uma mão, às vezes, que isso aconteceu com eles, entendeu? De ficarem sem comer. Talvez no máximo 3 vezes em 10 anos. Foi o máximo que aconteceu, deles não comerem imediatamente assim que eu coloco o potinho lá. E nos últimos tempos tem sido bem a corrente. Todos os dias, praticamente, eu coloco lá a comidinha, aí vai comer aí. E nada de comer. Aí eu vou buscar água, até eu volto, tá ali o potinho ainda. Aí eu vou fazer outras coisas, dar comida pros outros, volto, tá lá o potinho. Daqui a pouco, então, daqui a pouco eles comem, né? Aí eu coloco, dou mais alguma coisa, não quer. Aí, quando chega de tarde, a hora de dar a segunda comida, quando eu vejo, tá lá o potinho de novo, assim, igualzinho, sem ter sido tocado. Gente, isso não é normal, isso não é normal. E aí, né, tentei todos os métodos, mas com eles não funciona. Aí, o que eu fiz? Aparentemente, né, não tô conseguindo comer, estou enjoado, ou então, né, não estou com fome, ou estou com dor de barriga. Aparentemente, mas não. Se eu pegar a ração e colocar na minha mãozinha, eu já fiz short mostrando isso, eu colocar na minha mãozinha e der na boca, aí todo mundo come. Come maravilhosamente, sem problema nenhum. Nenhum, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que parar, colocar na minha mão, dá assim, aí come na minha mão. Aí hoje de manhã eu fiz isso, com Mary e com Tolstói, porque eu vi que eles olharam assim, não deram bola nenhuma pra ela. Ai meu Deus, não, deixa eu dar essa comida de uma vez pra eles, pra não me darem trabalho depois. Aí gastei esse tempo, fiquei lá, dei a comida na boca. Aí quando foi agora, fui lá fora pra pegar a vasilha do Biagio da Pandora, né, que eles levam lá pra longe. A da Pandora tava intocada ainda, que ele não quis comer. Aí o que eu fiz também? Peguei, dei na minha mãozinha e tal, aí comeu tudo na minha mão. Tudo, tudo, tudo. Biagio também. Então é isso, é aquela questão de. Eles devem estar notando a diferença, né? Eu fico muitas horas, eu fico até 1 hora da manhã, né? Claro que nem sempre só estudando, né? Às vezes eu fico assim, 2 horas estudando, depois vou, tenho que fazer outras coisas, depois volto, mais 1 hora estudando, aí vou, tenho que resolver não sei o que, aí volto, mas
à noite principalmente, né, que você não tem mais nenhum compromisso, né, tipo assim, de 9 da noite até 1 da manhã, é assim, direto, né, e eles estão notando essa, né, essa falta de atenção. E aí eu fiquei pensando em como que é diferente a questão da atenção para alguém que está ocupado e para alguém que não está ocupado. No caso, meus cachorros, né, que eu falo que eles não fazem nada. Tadinhos, eles falam que coisa que eles têm que fazer é ficar esperando pela minha atenção mesmo, né? Só comer, dormir, né? Não pode ler um livro, gente, não pode assistir uma TV, poder até pode, mas eles não entendem, né? Então, a vida deles é uma vida assim, sem nada pra fazer. Tô vendo que chegando uma chamada, não é spam, não vou atender não. Então, assim, pra quem às vezes não tem muito o que fazer, a pessoa vai sofrer realmente, falando a pessoa ou o cachorro, né? Mas eu tô ligando isso às pessoas, né? A pessoa que, por exemplo, que convive com alguém que está sempre muito, muito, muito ocupado, mas ela não é ocupada, ela vai sentir uma carência danada, né? Uma falta de atenção, talvez uma insegurança. Ai, será que essa pessoa aí me ama? Aí eu fico pensando, assim, em tempos de juventude, porque hoje em dia, na vida adulta, eu deixei de ser uma pessoa, assim, sabe, carente. Até me tornei até um pouco fria, eu acho, sabe? Mas eu acho que realmente sim, em alguma fase da juventude, eu acho que eu tive, acho, não tenho certeza, eu tive algumas carências, assim, em relação a algumas pessoas, no sentido assim, às vezes você quer que a pessoa ali te dê atenção, que a pessoa fique te procurando, ou isso ou aquilo, sabe? Aí eu fico pensando assim, se fosse hoje, do jeito que eu sou ocupada, né? Que eu não tenho tempo pra ficar, né? Se a pessoa ficar, por exemplo, comigo, ai, muito cheio de coisa, querendo muito dengo, muito tal, gente, eu não tenho esse tempo pra dar, né? E não é. Aí eu fico pensando assim, quantas vezes que talvez eu achei que era falta de, essa pessoa não gosta de mim e tal. E o que acontecia, na verdade, é que eu, perto da pessoa, comparado com a rotina da pessoa, eu era uma toa, né? Porque a pessoa tinha uma vida muito mais corrida, muito mais atribulada que a minha. Porque, de fato, quando a gente está muito, 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 muito ocupado, né? O tempo realmente passa muito rápido, a gente não vê passar. Chega 1 hora da manhã, daqui a pouco é 1 hora da manhã, tá? Apesar desse sol ali fora, porque o tempo passa muito rápido. Tipo, imagina você ser casada, aí você tem que dar conta dos filhos ligando, da sogra, e mais não sei quem, e aí aniversário da filha, da sobrinha, não sei quem, do primo de não sei das quantas, sabe? Ter esse montão de coisa para você socializar ao mesmo tempo que você tá focado nos seus estudos, nas coisas que sabe. Tipo, aí eu penso, gente, ainda bem, né? Que eu não tenho. Né, os únicos que estão realmente sendo muito prejudicados são os meus cachorros, mas tipo, igual, por exemplo, né, já fui, dei uma atençãozinha, né, tem um aqui que tá aqui no meu pé, enquanto eu tô aqui conversando, né, tô dando uma pausa aqui, porque na verdade eu dei uma pausa também, que eu fui dar comida aos cachorros, e agora eu tô pensando assim, eu tenho que comer também, né, pensando o que eu vou fazer pra despistar aqui a dor no estômago, que realmente é agora que eu vi que já tem muitas horas que eu comi. E afinal eu quase esquecia mesmo de comer. Aí eu fui na geladeira, vi o que tinha, vi que o arroz não tava com a cara muito boa, não. Já não lembro nem o dia que eu fiz, sinceramente. Aí tive que fazer algo assim, às pressas, né? Fiquei pensando o que é que eu faço de mais prático. E aí o que rolou foi isso, uma macarronada de sardinha, o mais rápido pra comer e bora estudar. Enfim, a criança tá comendo a comidinha. Enfim, até agora há pouco ele não tinha comido. Eu tava gravando achando que eu tinha apertado o botão pra gravar e não tinha. Ainda hoje eu faço isso. E os lá de fora estão gritando assim, porque as crianças começaram a brincar, aquele negócio disso que chama rolimão, sei lá, que fica descendo a rua inteira, lá do morro. Desce tudo ali, aí faz uma barulheira danada. E aqui é uma rua que passa muito carro, viu? Mas, né? Aí meus cachorros ficam nervosos. Mas aí levei ele e a Matarralha lá fora pra fazer xixi e cocô. Às vezes eles me chamam, eu acho que é pra fazer, e não, é porque houve algum barulho e quer lá ver o que é. E eu levo achando que é porque querem fazer as necessidades deles, mas pronto, levei lá agora, aí voltou, tá comendo, então bora voltar, né, a estudar. E aqui, ó, foi a parte da tarde, alguns vídeos, né, que eu assisti, porque eram coisas que eu precisava tirar dúvidas, então que eu precisava de ver em outros lugares, né? Então eu assisti um vídeo que era sobre IP, máscara e gateway, assisti um outro que é um cara visitando um data center por dentro, que eu tinha essa curiosidade, depois um outro que é mostrando como funciona um provedor de internet, o cara criou, ele comprou o próprio provedor dele. E esse último vídeo que eu assisti só a diferença entre hub, switch e roteador. Eu ia assistir agora esse vídeo, está lá na plataforma da faculdade, que chegou e-mail falando sobre esse vídeo, só que assim, minha prova é amanhã. Esse vídeo não vai fazer diferença nenhuma, esse podcast aí. Então eu não vou assistir agora. Vou deixar depois que eu fizer essa prova. Eu tô muito tensa, inclusive eu dancei bachata ontem, porque eu tô tão tensa que eu precisava, assim, sabe, relaxar um pouco. Então esse vídeo eu coloquei para assistir mais tarde, vou colocar em outra data aqui no meu negócio e vou, talvez amanhã que eu vou assistir. E como vocês
deve ter percebido, agora já é de noite, já são quase de noite, né? Faltam 5 minutos para 6. E então é outro momento de estudo aqui agora. Agora eu tô fazendo um mapa mental para vocês verem que eu demoro, quando a matéria é um pouquinho... as próximas matérias vão ser mais fáceis para mim, tá, gente? Essa que tá meio complicada porque a forma, a explicação não tava entrando na minha cabeça. Mas agora que a coisa já tá melhorzinha na minha cabeça, né, que eu usei vários métodos, né, de leitura em silêncio, leitura em voz alta, assistir vídeos, um montão de coisa, né? Então agora eu posso começar com mapas mentais. E eu não sei se é da pré-menopausa ou o que, mas eu estou com calor. E te falar, tem um podcast que eu falei que não vou assistir agora porque não é importante, né, pra prova amanhã, mas vai ter uma live daqui a pouco, às 19 horas. Tem 55 minutos, ainda tem 55 minutos que eu vou assistir, apesar de não ter a ver com a prova, é sobre o mercado de trabalho, sobre a IA e as carreiras, mas eu quero assistir porque é ao vivo, né, live, e aí se tiver que fazer alguma pergunta, então é bom estar na live, então eu vou assistir. E aí eu tô aqui fazendo resumo, né, tentando resumir o máximo, tô bastante insegura para essa prova. Falo das coisas que eu comprei, né, falei que por esses dias eu comprei um microfonezinho, que ainda tá para chegar por esses dias. E comprei também hoje uma webcam, porque esse computador não tem. Tudo deve chegar aí por esses dias. Bora continuar estudando. Aproveitar para fazer uma narração agora, na hora da edição. Eu também conheci um canal de um angolano, que são 4 horas de aula, foi isso que eu fiz ontem, assisti as 4 horas de aula dele ontem, explicando sobre redes. Depois que eu me livrar, gente, dessa matéria, se vocês tiverem interesse, eu até dou todos os links de tudo aquilo, sabe, que eu usei para essa matéria entrar na minha cabeça. Talvez vocês não precisem, mas para mim eu precisei, tá? De beber de várias fontes para as coisas entrarem na minha cabeça. E tinha uma professora que no início eu falei que todo mundo podia achar ela boa, e de fato ela é boa, mas eu deixei claro que eu que estava com dificuldade de entender, porque, né, para mim ainda não era tão fácil, apesar das pessoas dizerem que os vídeos dela eram fáceis, que eu achava que era um pouco rápido demais e tal. Para vocês verem, né, que com o tempo, né, as coisas vão melhorando, né. Essa professora que eu ainda não conseguia assistir os vídeos dela, essa da internet, né, do canal do YouTube. Hoje, aliás, eu já consegui assistir o vídeo dela e entender. Então, quando eu acabar essa parte de estudos de redes, aí eu posso deixar para vocês, assim, todos os links, assim, de todos os canais, assim, que eu pesquisei nesse período, ou pelo menos os principais. Mudando de assunto, o cabelo não tá muito feio hoje não, né? Lavei ele hoje cedo, aí eu passei foi a vitamina A. Porque a vitamina B, que no caso é do Glicopanvet, só pode usar, assim, mais ou menos de 15 em 15 dias. Agora o que se segue, gente, foi uma noite de muito, muito estudo e uma manhã também de muito, muito estudo. Como foi? Eu estudei algumas horas à noite, só que eu fiquei muito cansada. Assisti a live, né, que eu falei que eu ia assistir, muito boa realmente, mas aí eu fiquei muito cansada, eu achei melhor descansar e acordar mais cedo para estudar, e aí foi isso que eu fiz, né. Acordei às 4 horas da manhã para estudar, e aí eu fiquei estudando até praticamente a hora de sair para ir fazer a prova. Aí, gente, eu tô colocando pedaços, né, dos estudos aí pra vocês, porque eu nem gravei muita coisa, não. Eu vou dizer porque eu tava muito nervosa. Eu tava muito ansiosa com essa prova. Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Sabe quando você tem... Sabe, eu tava pensando, ai meu Deus, se eu pegar recuperação. Nossa, aí vem a história da sua vida toda na sua cabeça. Eu peguei o ônibus pra ir pra Juiz de Fora. Eu até falo com as pessoas, ó, cuidado pra não escorregar, porque eu devo ter molhado esse ônibus todo com as minhas lágrimas. Tinha só um banco lá no fundão do ônibus. Nossa, sabe, foi assim. Fiquei chorando muito antes de chegar em Juiz de Fora. Aí eu cheguei em Juiz de Fora, fui pegar o ônibus lá pro bairro, né?
onde que é a faculdade. Só que eu cheguei na faculdade, né, porque era o horário que eu tinha, né? Cheguei praticamente 1 hora antes da minha prova. Minha prova era às 2 da tarde. Eu cheguei 1h10 que eu cheguei lá. Eu fui pra lá direto porque eu queria ir no banheiro, tava apertada pra ir no banheiro. Aí eu cheguei lá, aí as meninas da recepção, né, falaram, você quer fazer a prova de uma vez, né? Apesar de eu ter chegado antes do horário, porque tinha computadores lá no laboratório que dava pra fazer, né? Eu quero fazer as 2 horas mesmo, pra quê? Para eu ter mais esse tempinho para dar mais uma olhada, pelo menos assim, nas minhas anotações, né? O meu medo são muitos protocolos, gente. O meu medo era de confundir um protocolo com o outro, de dar branco, de não lembrar. Antes, no início, eu não sabia realmente nada, né? Mas agora, já sabendo alguma coisa, mesmo assim, com muitas inseguranças, sabendo muita coisa que eu não tinha conseguido absorver, mas daquilo que eu consegui, o medo de confundir, o medo, né, de confundir uma camada, né, óssea com a outra, né, sabe, eu estava muito nervosa. Então eu falei, não, às 2 horas eu faço essa prova. Aí lá tem uma salinha dizem que é a sala de convivência. Achei que ia ter um montão de gente lá, que eu ia conhecer pessoas, assim, do meu curso, mas não tinha ninguém. Aí eu só vivi comigo mesma lá. A rua lá embaixo, o trânsito. As pessoas que não estão preocupadas em fazer prova. A cidade. Aí, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu fui fazer a prova, né? Aí, ai, gente, eu não sou de ficar ali pelo mundo de fundo, não. O que eu sei, o que eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Tem gente, assim, que sabe, tem uma lição ali que a pessoa não sabe, e a pessoa fica ali mais meia hora, mas não sei quanto tempo ali naquela lição. Se eu não sei, eu não sei. Aí deixei pra lá, mas mesmo assim, tirei uma nota muito melhor do que aquilo que eu tava esperando, viu? Então, gente, dia seguinte de manhã, tô um pouco enrolada que eu tenho que já sair e vou sair de novo. Tenho agora um compromisso agora pela manhã, mas ainda tenho uns 10 minutinhos. Então decidi antes gravar aqui, porque eu não podia deixar de encerrar esse vídeo, né? Pense na pessoa que até pouco tempo atrás, tipo, não estava entendendo nada da matéria. E continuo falando, não tô dominando a matéria não, tá? Mas assim, perto daquilo da dificuldade que eu tava passando no início. Pensa que no primeiro teste que eu fui fazer na plataforma, e eu podia consultar, porque, né, tipo, fazendo em casa, os cadernos do meu lado, os PDFs do meu lado, podendo abrir o celular e procurar o material. Claro, não ia pegar a resposta no chat GPT, porque aí já é demais, né? Mas pronto, podia pegar a matéria que eu tinha, tava ali a pergunta, e eu ir lá na matéria, eu achava a matéria, eu lia a matéria e dava a resposta errada. Veja que até com consulta, né? O primeiro teste que eu fiz, eu fui mal e eu registrei isso daqui. Neste momento que eu estou gravando este vídeo para contar que eu fui bem na prova, ainda vão entrar, porque assim, eu fui gravando as coisas, né? Só que aí eu não fui publicando na hora, porque, né? Um dia eu publicava short, outro dia eu publicava vlog, então a coisa ficou meio atrasada. Neste momento que eu estou aqui gravando para falar que eu fui bem nessa prova, ainda tem alguns vlogs ainda por publicar, contando essa trajetória, né? Aquela coisa de buscar, gente, não tá entrando, o negócio não tá entrando na minha cabeça, eu achava que o negócio nunca ia entrar na minha cabeça. O negócio não estava entrando na minha cabeça, e tentando buscar novos métodos de estudo, e todo dia estudando, e buscando informação extra em outros locais, porque eu achei que o material da faculdade ele estava técnico demais para o meu nível, né, de conhecimento, e a faculdade, né, online, né, não tem aquela coisa de você ver o professor todo dia. Até podia mandar perguntas ali para o professor, mas ele mandava respostas, eu nem sempre entendia tudo, por mais que notava que a pessoa estava até se esforçando ali, mas a questão era eu, sabe, a falta de familiaridade com as coisas, eu sem entender os componentes, sem entender, gente, por que eu tenho que usar isso tudo, né? Se na prática eu não vou utilizar isso. Eu sei que a rede é a base de todas as coisas da minha profissão, só que a questão é que naquilo que eu vou me especializar, sabe? Tipo, vai ter alguém lá pra chegar no lugar e a rede já tá funcionando direitinho. Eu ficava assim, gente, pra que eu tenho que ficar, sabe? Tendo que estudar certas coisas. E, tipo, eu tava tendo que estudar coisas, inclusive, o material não tava deixando claro pra mim. Era, tipo assim, o que que é atual, o que que é antigo, o que que é só história, o que que ainda se utiliza. Isso daqui que eu tô aprendendo, eu posso fazer isso daqui aqui em casa, na minha rede local, na minha rede, né, na minha personal area network, na minha rede pessoal, eu posso fazer isso? E aí tinha coisa que, na verdade, era só pra grandes empresas e tal, e eu assim, eu pensando assim, gente, mas por que na minha casa isso não é assim, sabe? Tipo, começava a entrar várias dúvidas, e aí começou a ter dúvida assim, bem estrutural mesmo, do tipo assim, pô, tô aprendendo aqui,
né, como é que funciona uma rede e tal, mas de onde chega essa internet? Como essa internet chega até a mim? E aí eu tive, porque pra mim as coisas precisam fazer sentido. Porque senão, eu já expliquei isso, né, nos vídeos anteriores, senão depois, se ficar uma determinada dúvida sobre como as coisas funcionam, vai chegar uma hora no meio do caminho que a minha falta de informação ali vai me embananar toda, vai me empacar ali por causa daquilo que a gente não sabe ou daquilo que a gente supõe saber e que acha que sabe. Então eu tive que procurar várias informações fora também ali da plataforma. E aí ficava chegando mensagem da plataforma, olha, você tem que fazer os exercícios, você tem que fazer os exercícios, blá, blá, blá. Eu penso, só que eu tava ainda dentro do prazo, só que eles começam a mandar lembrete, né? Tipo, olha, você ainda não fez exercícios. E eu, não vou fazer exercício, deu tudo errado. Deixa eu agora, porque como valia uns pontinhos, não, deixa eu agora tentar fazer exercício de novo quando eu estiver sabendo mais, porque senão eu vou estar perdendo ponto aqui, gente, quero ficar perdendo ponto, não. E aí, aquela coisa de eu pensando assim, né, se tiver alguma coisa automática lá, que dá para eles saberem, né, quando eu estou entrando ou não ali né, na plataforma, e eles têm, né, como saber, eu vou falar assim, nossa, a mulher já desistiu de estudar, que ela não está vindo mais na plataforma, deve ter deixado para lá, vai deixar pra fazer as coisas em cima da hora, e mal sabiam eles, mas mal sabem eles, que na verdade, não, eu estava estudando todos os dias, muitas horas por dia, só que por outros métodos, sem entrar lá na plataforma, e aí eu registrei tudo isso aqui, né? Toda essa parte da dificuldade. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de coisa, né? Que as pessoas gostam muito, sim, de ver pessoas já num patamar de sucesso, pra você falar, eu quero ser igual essa pessoa e tal, né? Sem ver as lutas, né? Pra pessoa chegar lá, mas isso é uma coisa que eu tô documentando, que não é pros outros, né? É pra mim, é pra eu me lembrar, olha, no dia que eu tiver, né, alcançando as coisas, eu me lembrar o caminho que eu percorri pra chegar em tais lugares. E aí ontem, sobre a prova de ontem, né? Pô, estudei pra caramba. Chegou lá na prova, o que confundia na prova era assim, havia, acho que só uma ou duas questões que era uma resposta direta. Ah, a afirmação tal, tal, se refere a letra A, B, C e tal. A maioria das questões era assim, apresentavam um texto sobre alguma coisa e tal, aí depois vinham 3 opções ali. 3 frases sobre alguma coisa. Aí depois a resposta que você tinha que dar é todas as alternativas estão certas, ou todas as alternativas estão erradas, ou apenas a 1 e a 2 que estão certas, ou apenas a 2 e a 3 que estão certas. Então, aí acontecia às vezes, por exemplo, de estar ali nas 3 alternativas, 2 eu tinha certeza absoluta que estavam certas. Mas tinha uma lá que eu não tinha muita certeza. Então, se eu marcasse, imagina que a B e a C eu tenho certeza que está certa. Aí se eu marcasse apenas a B e a C estão certas, mas se a A também tivesse, errava a questão, né? Porque eu podia estar sabendo ali da B e a C, mas por não saber da A, perdi a questão. Se eu marcasse todas as alternativas estão certas, e afinal eu estivesse certa e só a B e a C que estivessem certas, perdi a questão. Então tinha esse risco, né? Então, resultado final. Foram 10 questões, né? Errei 3 questões. Claro que isso não é um nível de excelência, né? Você acertar 7 questões e você errar 3, mas, gente, pelo nível de dificuldade que eu estava desde o início, que o negócio matéria estava parecendo grego para mim. E mesmo quando eu comecei a entender, o negócio assim não entrava na minha cabeça, tipo assim, de eu achar que eu ia confundir tudo na hora. Eu falo, gente, porque há protocolo que entra em tal situação, tem protocolo que entra em tal situação, e se eu confundir tudo? Levando em conta tudo isso, que só eu sei, sabe como é que foi, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz de ter acertado 7 questões e errado apenas 3. Aí eu fiz a prova, e aí eu tô hoje, assim, com uma tranquilidade, porque eu fui com muito medo mesmo, medo de pegar recuperação, medo de não passar, medo de, ai, caramba, como é que eu me esforcei tanto, gente? Eu não tô conseguindo entender, sabe, e daí errado. Mas, olha, graças a Deus, né? Graças a Deus. E a minha santinha aqui. E ao nosso esforço também, né? Deu tudo certo. E é isso. A gente fica por aqui, mas esse é só o começo, né, gente? É apenas a primeira disciplina. Então a gente. E ainda não acabou, né? Tipo assim, eu fiz a prova, mas ainda tem trabalhos pra fazer e tal, né? Mas por hoje a gente fica por aqui e se encontra no próximo vlog.